Olá pessoal, hoje nós vamos falar de recrutamento e seleção utilizando o Gestão Pro, que é um sistema integrado de gestão de RH da Solids. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho das principais funcionalidades envolvendo recrutamento e seleção na ferramenta. Vem comigo. Olá pessoal, estamos aqui já entrando no sistema Gestão Pro da Solids, né? Estou entrando com uma conta aqui de apresentação. Esses são os menus do sistema, tem várias funcionalidades. Aqui é a parte do Profiler, onde a gente consegue trabalhar todas as funcionalidades referentes a perfil comportamental. A parte de atração de talentos, que a gente vai falar aqui, questões importantes aí sobre o processo de recrutamento e seleção com a ferramenta. A parte de gestão de talentos, onde a gente tem informações de colaboradores, desenvolvimento e performance, onde temos avaliação de desempenho e outras funcionalidades. Na parte de retenção e engajamento, pesquisa de clima, cultura organizacional, enfim. A ferramenta é muito completa e traz várias funcionalidades que a gente vai falar aqui ao longo dos vídeos, ao longo dos tempos, em cada uma dessas funcionalidades. Hoje, escolhemos, né, sabendo que há um interesse muito grande no processo seletivo, a gente entender um pouquinho, aí, falando desde o Profiler, né, que é o mapeamento de perfil comportamental, até o funil de recrutamento, como é que isso acontece. Né? Então, aqui, quando a gente vê cada linhazinha dessa aqui, é cada um dos possíveis, né, candidatos ou colaboradores da organização, e aí a pessoa, né, do RH, ou mesmo a liderança, ela pode clicar e acessar a informação referente ao profiler dessa pessoa. O que é o profiler? Né? É o relatório dela de mapeamento de perfil comportamental, onde vai trazer um conjunto de informações importantes sobre os soft skills daquele candidato ou colaborador e entender também a aderência ou não ao contexto da vaga que o candidato está se candidatando. A primeira coisa que eu vou comentar aqui no processo, né, seletivo dentro da plataforma é com relação à engenharia de cargo. E isso é uma coisa muito bacana, porque nós sempre citamos que existem duas esferas no aspecto comportamental para se trabalhar vagas e equipes. Né? Você faz a arquitetura de cargo, né? E é através da engenharia de cargo a gente vai ver agora, e faz a arquitetura de equipe, é quando você idealiza quais são os perfis comportamentais ideais para aquele time. No caso, eu vou pegar aqui um exemplo, a gente tem várias engenharias de cargos definidas aqui. Eu vou pegar esse analista comercial, por exemplo, né? Vou clicar aqui e vou pedir para editar esse cargo. Tá? Então, aqui a gente tem uma informação aqui sobre o nome, o cargo superior dessa função, qual é a classificação brasileira de ocupação, a descrição desse cargo, quais atividades o cargo vai exercer, quem são os usuários superiores a esse cargo, qual o piso salarial e habilidades específicas que o cargo deve possuir. Isso tudo, veja que é bem um menuzinho, bem amistoso, né? Que você consegue selecionar quais os tipos de assistência e benefício que você vai oferecer para aquele cargo. E o que é muito interessante para o processo seletivo é a gente definir aqui também a parte da engenharia comportamental. E o que é isso? Justamente cada um dos eixos comportamentais, dos 20 eixos do gráfico da estrutura comportamental, o que você quer mais ou menos. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode querer uma pessoa mais realista ou uma pessoa mais otimista. Uma pessoa com mais habilidade em análise ou habilidade em comunicação. Mais habilidade introspectiva ou habilidade social. Mais sensível ou mais motivador. E aí vocês percebem que, à medida que eu vou mexendo aqui, esse gráfico vai se ajustando. E é justamente nessa definição da arquitetura do que se quer para aquele cargo que depois o sistema vai prover o matcher entre o candidato e a vaga. Tá? Eu vou mostrar isso aqui, como é que acontece na prática. Tá? Então, através do Solids Matcher, nós podemos, por exemplo, pegar aqui uma pessoa específica dentro da base. Tá? Vou pegar aqui Ana Paula, uma pessoa hipotética, nessa base de teste. E eu vou pegar um cargo, vou comparar, então, a Ana Paula ao cargo de ajudante de RH. Tá? Então, quando eu clico aqui para comparar perfis, observem, ele vai trazer aqui o perfil da Ana Paula, o perfil da ajudante de RH, e vai trazer um percentual mostrando o quanto de match comportamental entre aquele cargo e a Ana Paula existe. Tá? Então, a gente percebe aí que existe 89% de match comportamental. E nós classificamos, a partir de 85%, um índice positivo. Né? E, logicamente, quanto mais alto esse índice, melhor. Além disso, a cada um dos eixos aí das estruturas, né, você vai ter um comparativo de onde está a pessoa e aonde está a estrutura para aquele cargo. Então, isso é muito bacana, porque no processo seletivo você pode, por exemplo, ranquear
né? E até buscar especificamente um determinado perfil dentro de uma estrutura que você quer. Eu quero mais executor, mais comunicador, menos analista. E na medida que você pesquisa, o sistema automaticamente vai trazer para você, numa classificação ascendente, os mais aderentes àquele cargo que você definiu. Tanto para o cargo, ou mesmo numa pesquisa manual, como eu acabei de fazer aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, essa pessoa tem 97% de match, essa outra aqui também, e aí vai trazendo, ó, numa ordem decrescente do maior para o menor. Então, aqui é uma das funcionalidades que a gente tem aqui no menu do Profiler, que te dá muita flexibilidade de busca, de pesquisa, de encontro, né? De perfis mais ou menos aderentes para aquilo que você quer. Falando de vagas, vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura de vagas que a gente tem no sistema. Essa é uma estrutura bem flexível e robusta, porque ela permite com que cada empresa configure cada uma das vagas para cada um dos cargos, com base num conjunto de informações aderentes para a própria empresa. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, vou pegar essa vaga de gerente administrativo aqui. Primeira informação muito interessante é que vocês vão observar que existem como se fossem colunas aqui. Se a gente olhar, essa barrinha aqui, ó, ela vai deslocar, ó, para a esquerda e para a direita. Cada coluna dessa, ela representa uma etapa do meu processo seletivo. Então, aqui, por exemplo, essa primeira coluna é a análise de currículo. Nessa segunda coluna é a análise comportamental. Depois entram perguntas customizadas. Depois eu tenho mais alguma coisa aqui chamado prova. E, finalmente, aqui a coluna de contratados. O que acontece? O sistema nos dá a possibilidade de configurar cada etapa dessa. E o interessante é conseguir fazer a movimentação de candidatos entre cada etapa automaticamente ou manualmente. Tá? Então, digamos que, por exemplo, eu fiz a análise comportamental dessa candidata, está ok, eu posso passar ela de uma fase para outra. À medida que eu passo ela para uma outra fase, o sistema automaticamente já permite com que eu traga um avanço de etapa automático para o candidato, já disparando, inclusive, uma mensagem por e-mail para esse candidato, avisando, olha, você passou por essa fase, foi para a fase seguinte, parabéns. Então, assim, é muito interessante o processo de automação do funil de recrutamento, porque ele vai trazer muita agilidade e muita facilidade para se conduzir, né, o processo seletivo. E aí eu posso estabelecer, por exemplo, etapas em que um chatbot pode entrar com perguntas customizadas, eu posso entrar com provas configuradas, por exemplo, eu tenho um banco de provas aqui e eu posso definir provas específicas, né? Veja que eu já tenho um conjunto aqui, uma série de provas, mas eu posso fazer uma prova nova, a mais específica para o meu processo. Aqui, uma prova nova, eu posso dizer aqui, nome da prova é prova de geografia, e eu vou dizer aqui qual o nível, em que categoria que se encontra, qual é o tempo que eu vou controlar, se é por execução total ou por questão. E aí eu vou adicionando aqui, ó, as questões e definindo que tipo de alternativa e que tipo de estrutura essas questões terão. Então, o sistema traz aí um conjunto bastante importante, né, de itens para que você possa trabalhar esse funil de recrutamento e, como eu falei, eficiência, agilidade e conseguir selecionar de uma forma automática candidatos para aquelas oportunidades que você tem na sua empresa. E aí, pessoal, gostaram de conhecer as funcionalidades? Se quiserem entender um pouco mais e ver uma apresentação personalizada para a sua empresa, é só combinar com a nossa equipe. Até lá!